começar aqui, é aquele exercício do 3.5 do livro do Nelson, que eu falei para vocês que tem que fazer interativo, tá? Então eu fiz um programinha aqui na planilha, né? Teve um códigozinho em algum lugar aí, tá? O códigozinho aqui eu acho que tá, deixa eu ver, tem um código, né, seguido aqui, que vocês estão vendo aí, tá? Um código para a gente fazer o processo iterativo. Aí vocês fazem na linguagem que vocês bem entenderem, tá? Voltando aqui, como é que começa, né? Então o exemplo diz que você tem dado, né, o diâmetro do condutor, temperatura, regime permanente, a resistência do condutor, né? A resistividade térmica do material de proteção, a capa, o diâmetro externo do condutor, quer dizer, o condutor inteiro tem 22 milímetros, só a parte o cabo inteiro tem 22 milímetros e só a parte do condutor 22,44 milímetros, tá? Aí essa item F aqui diz todos os parâmetros iniciais, né? Instalação do nível do mar, velocidade do vento, de 2.000 km por hora, né? A unidade é metros por hora, tá? Então tem que converter isso para metros. Temperatura ambiente de 30 graus Celsius, começa por aí. A emissividade da superfície do condutor 0,5, geralmente é o que é usado para condutor já com algum tempo de uso. É um valor default que já se coloca, tá? Mas tem nas tabelas alguns valores que vocês podem usar para cabos novos, para cabos com problema de ressecamento ou tipo de material, tá certo? Bom, então determinar a corrente de regime permanente, eu não vou fazer isso, né? Mas vocês vão determinar a temperatura que ele vai ser de operação. Corrente é uma equação simples de fazer, tá certo? Depois que encontra a temperatura de operação. Agora, o detalhe aqui, tá, pessoal? O livro, obviamente, está com muita falha de unidade. É muito complicado mesmo, tem que ficar muito esperto, tá? Então, o que acontece? Aqui na tabela que ele dá, que é a tabela 3.4, a parte da condutividade térmica aqui, ó, essa parte da condutividade térmica, ela está muito comprometida, tá? Ela está muito comprometida, principalmente, tá? Principalmente aqui, ó, se eu consigo aumentar aqui, principalmente essa parte aqui da coluna de condutividade térmica. Esses valores não estão corretos, tá? Esses valores estão em alguma unidade diferente. Já tentei ver se estava em joule, não era. Tentei ver se estava em Fahrenheit, mas esses valores não batem. Eu peguei uma tabela melhor, tá? Uma tabela melhor. E nessa tabela aqui, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa tabela aqui, ó. Então, essa tabela aqui, ela tá com as condutividades térmicas corretas, tá? Em watt por metro Kelvin. Tudo aqui que a gente trabalha aqui, em geral, é Kelvin, tá? Kelvin para Celsius é só a questão do deslocamento de 273 graus, né? Então, elas têm a mesma proporção, então não tem muita coisa para fazer, desde que você faça diferenças, né, de temperatura, não tem problema, tá certo? Muito bem, então isso aí essa é a tabela correta, tá, que deveria ser usada, e eu vou passar para vocês essa tabela para vocês poderem fazer esse exercício, tá certo? Então vamos esquecer essa tabela 3.4 aqui, usar a tabela que a gente tá mexendo aqui. Isso aqui é o nosso algoritmo, né, para fazer o cálculo, tá certo? E
os dados iniciais é importante a gente ver o seguinte, ó. E quando a gente for trabalhar aqui quando a gente for trabalhar aqui nos dados iniciais, né? Então, o que você tem o diâmetro do condutor, o diâmetro da capa do condutor, e esses valores estão em metros, está expressado em metros, a resistência em ohm por quilômetro, condutividade térmica também, né? Tá lá nas unidades também, que em 10 é 3,5 vezes 10 a menos 3, né? Como pode olhar aqui, ó, tá aqui a condutividade é dada aqui em, deixa eu olhar aqui de novo, vamos olhar lá, a condutividade é 3,5 metro Kelvin por watt, tá? Tá aqui a unidade em metro Kelvin, então você tem que passar para quilômetro, dá 10 a menos 3, ok? Vamos lá, o que mais? E agora vamos calcular os valores de densidade, viscosidade e condutividade do ar, tá? Esse aqui que é um problema. Por quê? Porque para calcular esses parâmetros, eu tenho que interpolar, certo? Eu tenho que interpolar. E para interpolar, você tem que pegar na tabela entre um valor e outro e fazer uma regra de 3. Né? Então, por exemplo, entre 55 e 60, você tem que pegar um valor lá de 59 graus, né? Então, você tem que interpolar esse valor, tá? Então, como que a gente faz? A gente começa, os primeiros parâmetros aqui, a gente começa fazendo o seguinte. A temperatura média, né? Que a gente começa a fazer o cálculo. A temperatura média é você pegar os valores da temperatura ambiente, tá? Mais a temperatura inicial que você vai jogar, definir. Você começa abaixo da temperatura de operação, temperatura nominal, tá? Para começar o processo interativo. Então, se a temperatura nominal era 90, eu começo com 89, 1 grau a menos, tá? Então, aqui eu já tenho a temperatura média, que é 89 mais 30, né, que é a temperatura ambiente, certo? Dividido por 2. Então, essa é a temperatura média que eu vou usar para fazer os demais cálculos, né? Por exemplo, no caso da densidade do ar, eu vou pegar essa temperatura, né, para fazer a interpolação lá na tabela, nessa tabela aqui, ó. Eu vou pegar aqui 55, 60, entre 55 e 50, 59. Então, eu vou ter que interpolar esse valor aqui, tá certo? Então, esse valor aqui interpolado dá em torno de a densidade aqui, deixa eu ver, densidade para nível do mar. Então, densidade para nível do mar é entre 0,07 e 0,05, né? 0,07, 0,05, que nós temos aqui é 0,06. Está aqui interpolada, a viscosidade também interpolada e a condutividade térmica interpolada, tá certo? Muito bem. A partir disso, a gente calcula o número de Reynolds, né? Então, a gente está olhando aqui, ó, o número de Reynolds, né? Tá aqui, ó, o número de Reynolds deixa eu olhar aqui, o número de Reynolds está aqui, ó, tá? Esse valor aqui, que é a densidade, a viscosidade, a velocidade, o diâmetro do condutor com a proteção, 0,22, né? A densidade do ar, a velocidade do ar dividido pela viscosidade do ar. Esse valor, então, dá 650, né, em valores de número de Reynolds, tá? Número adimensional, ok? Aí nós vamos achar agora a quantidade de calor convectivo. Então, isso vai depender do número de Reynolds. Se o número de Reynolds estiver abaixo de 1000, né, a gente usa esta expressão aqui, tá? Usa essa expressão. Essa aqui é a condutividade térmica que já é dada, né? Condutividade térmica, deixa eu ver, tá aqui, ó, condutividade térmica, certo? Foi dada aqui. Você vai jogar também na expressão essa expressão aqui com o delta θ. O que é o delta θ? É a diferença entre a temperatura inicial
menos a temperatura ambiente, certo? Temperatura inicial menos a temperatura ambiente. Vamos ver aqui, ó. Então tá aqui, ó. O número de Reynolds, este aqui, tá? Então a delta da temperatura está calculado aqui, é a temperatura ambiente, temperatura inicial menos a temperatura ambiente, está feito aqui, tá? Esse é o delta. Muito bem, aí tendo esses valores, né? Também podemos calcular o calor irradiado, certo? Calor irradiado quando o sol bate no condutor, tá certo? Tem um convectivo devido ao fluxo de ar, né, que faz a troca de calor, e o irradiado, que é devido à radiação solar, tá? Então este aqui é essa expressão que a gente vai usar aqui, ó, tá? Então o diâmetro da capa vezes a emissividade vezes a diferença quarta da temperatura do condutor menos a temperatura ambiente, tá certo? Então o valor está aqui. A radiação vai ser, né, a radiação, a resistência térmica vai ser o valor da condutividade térmica, né, dividido por 2π vezes o ln da razão entre os diâmetros, tá certo? Então nós temos tudo isso calculado, tá? Que é mais a temperatura θ1, né? Temperatura θ deixa eu ver se é essa mesmo. Essa aqui vai ser essa aqui vai ser a temperatura da capa, né? Que nós temos a temperatura da capa, F é a temperatura da capa. Vamos olhar aqui no texto, temos aqui, ó, a temperatura da capa, né, é o 59, que é a temperatura do inicial, né, 89 graus, menos 30, né, é o delta, na verdade, né, é o delta, aquele delta aqui, né, da temperatura, ok, menos mais os dois calores, os calores convectivo e irradiado, vezes a resistividade térmica, também foi calculado, tá? Então a gente obtém aqui. Nota que os valores não estão batendo com o livro, né? Mas esse aqui não, esse aqui era para bater. Deixa eu olhar aqui. 85. Eu que peguei o valor errado aqui. Deixa eu dar aqui. Esse aqui é o 18. Isso. Certo? Ok. Agora sim. Muito bem. 85 graus. Perfeito. Aí depois nós vamos calcular o delta, que é essa a temperatura nominal, né? A temperatura nominal nós temos aqui, que é a que é dada inicialmente. Agora presta atenção, a temperatura nominal, sempre eu vou ter que tirar a diferença da nominal com a que eu tô obtendo, né, naquele momento. Então a que eu estou obtendo nesse momento aqui, ó, é essa temperatura, né, do condutor, né, mais 30 graus, tá? Porque você soma com a temperatura ambiente, tá certo? Então se eu tenho 85 mais 30, né, dá 115, 85 mais 30, tá, perfeito. Muito bem, e aqui agora eu vou fazer agora o processo iterativo. O processo iterativo é o seguinte: eu vou pegar esses valores, colocar aqui na tabela e depois substituir essa temperatura calculada, né, ajustada, começando com 89, agora vai para 76, né, e substituir aqui.
Então esse processo é um processo que eu vou interagindo até que o valor de convergência chegue a esse delta aqui ou menos, né? Eu estou escolhendo, tá? Esse é um parâmetro. Nota que eu posso acelerar esse processo, ou seja, fazer um decréscimo dessa temperatura a cada um fator de aceleração que a gente fala para convergir mais rápido, tá? Esse fator de aceleração a gente coloca meio. Você pode colocar outros valores dependendo do tanto que você quer de precisão. Okay? Então vamos começar a fazer isso. Estamos seguindo o roteiro do livro, tá, pessoal? Esse é o roteiro aqui do livro. Tá? Então nós vamos obter agora, tentar obter esta tabela aqui, tá certo? Então vamos começar a rodar. Tá? Vamos começar a rodar. Deixa eu só deixar mais aqui. Vou passar para cá. Deixa eu só ajustar um pouquinho aqui. Aí. Bom, então vamos começar a rodar. Vocês vão ver os valores agora sendo ajustados, né? Cada interação, tá? Vamos lá. Então, vamos lá. Primeiro passo 1. Né? Ele vai preenchendo. Passo 2. Passo 3. Passo 4. Próximo passo é passo 5. Nota aqui que o valor de delta vai caindo, mas ainda não está na convergência, certo? Vamos abaixando. Agora já estamos com 0,038. Vamos abaixar um pouco mais. 0,01. Né? Nota que a temperatura aqui vai alterando. Aí, no próximo passo, 0,0007. Pode ser um pouquinho melhor. 0,00002. Quem sabe o próximo aqui já fica bem pequenininho. Pronto. Então aqui eu já cheguei na interação, tá? Então a minha temperatura é de 71, a temperatura que ele vai operar é de 71,533. O livro está um pouquinho diferente porque eu usei outro método para você fazer a interpolação, tá? Em vez de interpolar por cima, interpolei por baixo, certo? Mas você chega aqui, né, com esses valores bem próximos a 90,0006, né, o que nós obtemos aqui 90,0005, né, então os valores estão bem próximos, tá certo? Bom, então aqui você já chega, né, ao valor de temperatura que a gente vai usar, que é essa aqui, 71, né, 71,53 graus, a temperatura que ele vai operar, tá? Bom, agora, para a gente achar, por exemplo, a corrente, tá? A gente achar agora a corrente, basta agora, depois que achou a temperatura, né? Depois que achou a temperatura, basta agora pegar os valores que a gente já calculou, tá? Para achar a corrente a máxima admissível, tá certo? Deixa eu só pegar aqui um pouquinho, aqui para cá, tá? Esses valores aqui estão obtidos, deixa eu pegar aqui no nosso livrinho aqui, né? Estão obtidos nesses, deixa eu pegar aqui, a corrente aqui, você tem que pegar a diferença entre você calcula, né, o IR quadrado, certo? É a diferença da temperatura do condutor com a temperatura da capa dividido pela resistência térmica, tá certo? Os valores são os valores que nós obtivemos aqui, tá? Eu devia ter calculado essa corrente, tá?
devia ter calculado isso para mostrar, mas você obtém dessa mesma expressão aqui, tá? I quadrado R, né? Quando você bota ao quadrado ali, você tem aqueles resultados, certo? Vou dar uma verificada aqui nessa corrente, mas o processo que eu quero é vocês fazerem o cálculo iterativo, tá? Cálculo iterativo, que esse sim que é importante. Vocês conseguirem obter aqueles resultados esses resultados do de temperatura, né, a convergência, isso que é importante, tá bom? Então eu vou passar para vocês, vou passar só vocês darem uma olhada aí como é que é feito esses cálculos, tá? Vocês olharem as planilhas aí, mas vocês podem fazer na linguagem que vocês quiserem, ok? É isso aí, pessoal. Então eu vou deixar essa tarefinha. Quiser fazer na mão também, pode fazer na mão, tá? Cálculo por cálculo, ok? Mas é importante a gente saber mexer com o computador, não pode, tem que ter facilidade para mexer nesses cálculos. E é isso, tá? O KDV então é essa da corrente aqui, mas é o mais fácil, que você tem que obter esses parâmetros. Você já obteve todos os parâmetros, tá certo? E é só fazer aquele cálculo aqui da potência, né? Potência aqui, ó. IR quadrado, né? IR quadrado estava aqui, né? IR quadrado é igual à diferença de temperatura do condutor dividido pela resistência térmica, tá certo? E aí você obtém o I. Bom, então é isso, pessoal. Então aí na quarta, né? Na quarta, 6 da tarde, eu vou querer então vocês gastam o tempo aí estudando isso aí, tá bom? Em vez de ter aula, vocês assistem esse vídeo aí e tentam refazer esse cálculo. Eu vou depois deixar 2 exercícios lá no Classroom para fazer, para valer na nota. Já ficar endereçado já o trabalho para vocês. É isso aí, pessoal. Então valeu, obrigadão para vocês, até mais.